os convido a abrirem a palavra do nosso Deus em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 2, onde nós leremos os versículos de 5 a 9. Hebreus, capítulo 2, versículos de 5 a 9, diz assim a palavra do nosso Deus: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que te lembres deles, ou o filho do homem que o visites. Fizestes-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. E nós, ó Deus, queremos a direção do Teu Santo Espírito. Queremos, ó Pai, Te clamar e Te pedir que Ele nos conduza neste momento, o solene momento de pregação da Tua palavra, de explicação, de exposição, de aplicação dela, para que pela direção do Espírito, ó Pai, haja grande proveito para as almas dos Teus filhos e das Suas filhas. Ó Deus, que o Senhor possa, através da ação poderosa do Espírito Santo, ó Deus, gravar estas palavras de maneiras eternas nos corações dos Seus filhos. Que, ó Deus, que eles possam ser encorajados, animados, ao serem, ó Deus, corrigidos e confrontados com a mensagem que nos revela Cristo, que nos fala da realeza e da supremacia de Jesus. Ó Deus, que neste momento Cristo possa crescer cada vez mais em seus corações, que Ele possa dominar sobre seus corações, e que, ó Deus, a palavra possa ser desta forma dispensada a eles para isso, para este fim. É o que nós pedimos no nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o que é que você faria se você lesse as seguintes palavras em um diário escrito por um jovem cristão de 19 anos de idade? Uma resolução de número 9. Resolveu pensar muito em todas as ocasiões, na minha morte e nas circunstâncias comuns que acompanham a morte. Haviam outras 69 resoluções. Em uma outra delas você leria: resolvi pensar e meditar bastante em minha própria morte, em todas as circunstâncias relacionadas à morte. E numa outra, ele diz: resolvi viver de tal forma, como se estivesse sempre vivendo no meu último suspiro. Eu acredito que este jovem, vivendo em um lar evangélico moderno, e seus pais encontrando estas palavras em um diário, ele certamente seria levado para obter algum tipo de ajuda psicológica, para tirar o foco desse rapaz de assuntos tão mórbidos. Seria assim que os pais modernos pensariam, que os pensamentos dele são ruins, são pensamentos de morte, são pensamentos mórbidos e que precisaria de ajuda profissional para deixar de ser tão perturbado.
Mas estas palavras, meus irmãos, elas foram escritas pelo jovem Jonathan Edwards, que se tornou o grande pregador avivalista do primeiro grande despertamento, que se tornou um homem mencionado na história da igreja posterior como tendo sido um dos grandes gigantes da fé, um dos grandes homens de Deus do passado. Eu acredito que você deveria ler todas estas resoluções, as outras 68, e pensar nelas a respeito do texto desta noite, pensar nelas a respeito de toda a Escritura. Como, por exemplo, a primeira resolução, que talvez já ajude você a rever os pensamentos que pudesse ter a estes pais de lares modernos, que possam ter pensamentos assim a respeito de seus filhos piedosos, lendo a primeira resolução, que diz assim: resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, para meu proveito e agrado, durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade afora. Meus irmãos, ainda adolescente, Jonathan Edwards percebeu que ele deveria viver para a glória de Deus. E que para viver para a glória de Deus, ele precisaria viver a sua vida à luz da morte que se aproximava, mesmo que para nós sejam muitos anos, a realidade é que passa rápido, e à luz da eternidade. Edward sabia que ele deveria viver toda a sua vida para o bem maior, para o lucro maior, para um prazer pessoal verdadeiro, legítimo. E isso se faz vivendo à luz da morte e da eternidade. Ao contrário desta disposição do coração de Jonathan Edwards, os cristãos evangélicos de hoje, eles estão focados demais, exclusivamente no aqui e agora. Nós, de alguma maneira, nos nossos dias, perdemos o foco central que Edwards tinha, o de viver a cada dia em vista da morte e da eternidade. A visão moderna, ela é mais ou menos assim: o céu é um pensamento agradável, mas eu quero uma boa vida agora. Se Jesus pode me ajudar a ter sucesso na minha família, nos negócios e na minha vida emocional, é isso que eu quero. Eu vou pensar no paraíso, em novos céus e nova terra, quando eu estiver lá na casa dos 80. É exatamente assim que pensa o ser humano, a pessoa que vive nos nossos dias. E qual que é o resultado dessa forma de pensar, meus irmãos? O resultado é uma miopia. Nós temos dificuldades para lidar com provações. Por que as pessoas têm tanta dificuldade hoje de lidar com dificuldades, de lidar com provações? Precisamente porque elas são míopes espirituais. Porque elas não pensam e não vivem as suas vidas à luz da morte e da eternidade. Elas vivem suas vidas em razão do aqui e agora. Não se saber como podemos lidar com a perseguição é algo que também é uma consequência para a vida da igreja. Nós sabemos que a qualquer momento a igreja pode ver aumentada e grandemente aumentada a perseguição contra ela. A razão do porquê nós temos tantos assentos vazios nos domingos, nos cultos de domingo, também está relacionado por esta falta de se viver e de se pensar a vida à luz da morte e da eternidade. Um dos grandes equívocos desse pensamento, dentre muitos que nós poderíamos listar aqui, um deles é o equívoco de achar que você vai ter até os 80 anos para decidir viver como Edwards decidiu viver na sua adolescência. A morte, ela nos espreita e ela pode nos alcançar a qualquer momento. Pode ser daqui a 15 minutos, daqui a um dia, um mês, nós não sabemos. Ninguém tem controle sobre isso.
E Edwards foi prudente o suficiente, inteligente o suficiente, sábio o suficiente para entender isso. Para entender que seria estupidez e insensatez deixar para viver aos 80 anos o que ele podia viver agora. Especialmente considerando que ele não tinha nenhuma garantia de que viveria até os 80 anos. Um tema prático principal, meus irmãos, da carta aos Hebreus é a perseverança nas provações. O autor aqui, ele frequentemente exorta os seus leitores, como ele o faz no capítulo 3, versículo 6, dizendo: guardai firme a nossa confiança e a vanglória da nossa esperança até o fim. Em outros versículos, como 3,14, 4,14, capítulo 6, versículos 11 e 12, ele retoma insistentemente este mesmo ponto. Justamente porque, como nós já vimos nas mensagens passadas, os crentes aqui hebreus, eles, pelas perseguições duras, as provações duras sobre eles estavam considerando deixar o cristianismo, desistir da fé no Senhor Jesus. Então a carta, ela tem esta intenção fundamental, principal, de prepará-los, de fortalecê-los, de fazê-los firmes diante da provação e das perseguições. Por isso que no capítulo 10, verso 36, o autor também diz: porque tendes necessidade de perseverança, para que, depois de fazerdes a vontade de Deus, recebas o que foi prometido. Para ajudar aos seus leitores quanto a esta perseverança, de maneira que eles tenham uma perspectiva de vida que perdure, que seja sólida, consistente, permanente, ele se concentra num tema muito importante: o destino eterno destes crentes em Cristo Jesus. Por isso o tema de nossa mensagem hoje é um melhor destino, ou um melhor propósito. Nós sabemos que esta é uma das coisas mais importantes para nos manter perseverantes. A nossa esperança do destino que nós temos selado em Cristo Jesus, a vida que nós temos prometida no futuro em Cristo Jesus. No capítulo 1, versículo 14, em seu argumento de que Jesus é maior do que os anjos, o autor aos Hebreus, ele apontou que os anjos, eles servem aqueles que herdarão a salvação. Eles estão a serviço do povo de Deus. Embora já tenhamos a salvação em Cristo Jesus, meus irmãos, grande parte desta salvação ainda está reservada para a eternidade como a nossa herança. É por isso que nós podemos dizer que nós já somos salvos, mas ainda não, porque estamos sendo salvos e ainda seremos salvos. Porque existem aspectos definitivos, mas existem aspectos em realização. A salvação, ela está acontecendo. Há aspectos presentes e futuros da salvação. Para o nosso Deus, tudo está consumado. Está numa tela para aquele que é eterno. O passado, o presente e o futuro diante dos seus olhos como a realidade final e concreta. Mas para nós que experimentamos o tempo, que vivemos no espaço-tempo, nós precisamos que estas coisas se realizem e aconteçam na nossa história. Então, grande parte destas coisas ainda veremos. Como diz Paulo em Romanos 8, versículos 17 e 18, que sim, nós somos filhos de Deus, e se filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se de fato nós padecemos com Ele, para que também possamos ser glorificados com Ele. Pois considero que os sofrimentos do tempo presente, eles não são dignos de serem comparados com a glória que nos será revelada. Por isso que Edwards, o jovem Edwards, vivia olhando para frente. Por isso que ele vivia a sua vida com os olhos no futuro, para a morte e para a eternidade. Porque assim ele seria capaz de suportar os nossos sofrimentos presentes. E nós, meus irmãos, também precisamos fazer da mesma maneira. Porque fazendo assim,
nós seremos capazes de nos concentrar na glória adiante em Cristo Jesus, como meio, como uma forma invencível de suportar provações, suportar sofrimentos. E nós abraçaremos as dificuldades de uma maneira que os nossos irmãos do passado foram capazes de abraçar. Hoje nós resmungamos, murmuramos por qualquer pequena coisa. Pela manhã eu disse que numa conversa com qualquer pessoa, você vai perguntar para elas como elas estão, e elas dirão que estão cansadas, estão doentes. Elas vão começar a descerem sobre você toda a dificuldade que é a vida delas. E algumas reclamando de pequenas coisas, de coisas muito pequenas, comparadas, por exemplo, com aquelas dores que foram as dores dos tempos de Jonathan Edwards. Naquela época, dentre 10, 11, 13 filhos que os pais tinham, metade ou menos não sobrevivia. Debaixo de muitas lutas e muitas dores, estes homens e mulheres do passado foram capazes de viver à luz da morte e da eternidade, e por isso foram tão triunfantes sobre o sofrimento, sobre as tribulações, sobre as perseguições. E hoje, por que nós somos tão facilmente vencidos por pequenas provas? Não provas de nível médio ou alto, mas pequenas provas, porque vivemos nesta perspectiva hedonista, vivemos para o aqui e agora, não temos uma perspectiva para o futuro. O nosso texto aqui, ele está seguindo esta linha de pensamento, e ele, depois de nos exortar nos versículos de 1 a 4, a prestarmos uma melhor atenção a Jesus, ele agora está voltando a lidar com a superioridade de Jesus sobre os anjos, para lidar com algumas possíveis, eventuais indagações. Como, por exemplo, sendo Jesus também um homem, e os homens são inferiores aos anjos, como Jesus é superior aos anjos? Como isso se encaixa com a sua morte, se os anjos nunca morrem? Lembrem-se que no final do capítulo 1, estava se argumentando a superioridade de Jesus sobre os anjos. Ele fez esta exortação de abertura dos primeiros 4 versículos, dizendo que devemos dar a melhor atenção a Jesus. E agora ele está respondendo aqui esta possível argumentação ou questionamento de que, sendo Jesus homem, então ele deveria ser inferior aos anjos, o que estava sendo ensinado para aqueles irmãos desta época. O autor então, ele vai nos mostrar aqui que Deus não sujeitou o mundo aos anjos, mas ao homem. E ele vai apoiar o seu ponto citando o Salmo 8 como argumento e como prova de seu ponto. O Salmo 8, ele reflete sobre a posição elevada para a qual Deus designou o homem, nos informando que, embora o alto propósito original de Deus para o homem tenha sido afetado pela queda, ele será restaurado por meio da obra de Jesus Cristo. Nós veremos sobre isso então, veremos sobre como este melhor destino se estabelece nas intenções de Deus, começando na sua intenção original, passando pelo efeito da queda sobre ela, e finalmente chegando ao fato de que Jesus restaura esta intenção original através da sua obra. Em primeiro lugar, meus irmãos, a intenção original de Deus para o homem era que governássemos sobre a terra, e portanto o propósito era superior àquele definido para os anjos. E aqui nos versículos de 5 até a primeira parte do versículo 8, neste aspecto o autor ele faz 2 pontos. O primeiro ponto está no versículo 5, e ele diz que o destino do homem é superior ao destino dos anjos. Veja o verso 5, ele diz: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Na criação original, meus irmãos, Deus criou o homem à sua imagem, para subjugar a terra e para governá-la. É o que encontramos em Gênesis 1,
26 a 28. O homem, ele perdeu esse domínio para Satanás na queda. De modo que agora Satanás, ele é o governante do mundo, como diz João 12:31, 14:30, 16:11 e tantos outros textos da Escritura. Mas na cruz, Jesus, ele venceu o poder de Satanás. É o que nós encontramos em João 12:31 e 16:11. A vitória de Cristo, ela já aconteceu, mas ela será finalizada de uma maneira contundente, final, quando acontecer a segunda vinda de Jesus, ele realizar o julgamento de Satanás, seus anjos e os ímpios, lançar todos no inferno e inaugurar o reino da glória. Hoje nós estamos vivendo o chamado reino messiânico, o reinado de Jesus, onde ele conduz a salvação do seu povo, onde ele está conduzindo o resgate do seu povo santo. E na medida em que nós vivemos sob o senhorio de Jesus, nós já estamos experimentando um gostinho do governo dele, do seu reino agora. O reino messiânico, ele dá-nos antecipações, começos do sentimento, do gostinho do que será o reino da glória. Mas a expressão plena do reino de Cristo, ela aguarda o seu retorno, quando ele reinará sobre a terra. Então nós, neste reino da glória a ser inaugurado por Jesus, a palavra de Deus nos encoraja, nos anima, dizendo que nós reinaremos com ele e não os anjos. Nós, é por isso que somos chamados de uma maneira, digamos, lúdica, ilustrativa, por C.S. Lewis, como príncipes e princesas de Nárnia, numa alusão ao que seremos como príncipes e princesas da nova terra. Este é o propósito, este é o destino, a intenção original do homem sendo restabelecida, resgatada pela obra de redenção do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, é este um ponto importante que o autor quer que nós olhemos, que nós pensemos sobre ele, para que a gente possa reorientar a nossa perspectiva de vida. Ele quer que a gente considere que o nosso destino final é superior ao dos anjos. E uma vez que nós governaremos o mundo por vir com Cristo, nós temos antecipações deliciosas do que será o nosso futuro. Então é tolice você viver a vida sob as perspectivas do aqui e agora, tentando se apegar a um sucesso que é fracasso, tentando se apegar a realizações que se desfazem na sua mão com o tempo, como se fossem areia escorrendo na sua mão. É olhando para o nosso destino, para o melhor destino que nós temos em Cristo Jesus, que é descrito pelo autor na sua argumentação sobre a humanidade e a superioridade de Jesus, como um destino melhor do que o dos anjos. Jesus é sim superior aos anjos, e não apenas isso está argumentado aqui, porque a humanidade plena de Jesus, está sendo dito aqui, não o faz inferior aos anjos, mas isso também significa que nós, na intenção original de Deus, e no propósito de Deus para o homem, resgatado em Cristo Jesus, o homem é superior aos anjos. Uma outra abordagem também feita neste ponto, é descrita no Salmo 8, a intenção original de Deus, como é descrita lá no Salmo 8, e ele o faz através dos versículos de 6 a 8, dizendo: antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo. Pode parecer, meus irmãos, que desta maneira como ele abre a citação do Salmo 8, que ele não saberia, não teria conhecimento, o autor, de que fora Davi o autor do Salmo 8. E que ele cita o Salmo 8 como se tivesse alguma dose de desconhecimento sobre a autoria e sobre o próprio Salmo. O que não é verdade. Aqui a intenção do autor
é que ele quer apontar o fato de que foi o próprio Deus quem declarou a verdade que ele cita aqui de maneira precisa, na citação que faz do Salmo 8. Então ele está chamando a atenção para o fato de que é uma declaração do próprio Deus. Por isso ele não menciona Davi como o autor do Salmo. E ele diz que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Aqui é interessante porque esta exclamação de indagação feita aqui por Davi na segunda parte do verso 6, é como se Davi estivesse de pé sobre o céu da noite, sobre o céu noturno, e olhando para a impressionante maravilha que é o céu, o conjunto de estrelas, ele está maravilhado e exclamando e dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o seu nome em toda a terra, que exibiu o seu esplendor acima dos céus. E Davi, ao considerar a sua própria pequenez à luz da imensidão do universo, então ele se maravilha e ele indaga: o que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que te preocupes com ele? Davi, meus irmãos, ele fica surpreso ao perceber que, apesar da insignificância do homem, em comparação com o vasto universo, Deus, ele designou o homem abaixo dos anjos para governar sobre a criação. Na frase aqui, um pouco mais baixo do que os homens, nós precisamos nos concentrar um pouquinho para entender o sentido do texto aqui. O primeiro sentido, ele se encaixa no salmo aplicado ao próprio homem, que carece dos poderes sobrenaturais dos anjos num primeiro momento. E no último sentido, ou no segundo sentido, ele se encaixa no salmo aplicado ao Filho do Homem. Jesus, o homem representante, que deixou de lado sua glória por um curto período de tempo, para assumir carne humana enquanto estava aqui na terra para realizar a sua obra. Ele retém a sua humanidade para sempre, mas quando ele ascendeu aos céus, ele tomou de volta a sua glória. É o que nós encontramos em João 17:5, e em Apocalipse capítulo 1, versículos de 12 a 18. Então, meus irmãos, como nós vemos o salmo se desenrolando, o que nós vemos é que Deus criou o homem como o ápice da sua criação, dando-lhe grande glória e honra. Ele deu ao homem uma posição de autoridade para governar sobre todas as suas criaturas. Adão e Eva estavam em um ambiente perfeito, desfrutando de uma comunhão perfeita com o seu Criador. A alta posição de honra original do homem mostra como, inclusive, a queda é absolutamente indesculpável. O que mais Adão e Eva poderiam querer do que aquilo que tinham? O que lhes faltou ali no jardim, no Éden? Meus irmãos, eles tinham posição, prestígio e poder sobre tudo na terra. No entanto, eles queriam mais. Eles queriam ser como o próprio Deus, e foi aí que o pecado se efetivou. Então, depois de citar esta linha do Salmo, todas as coisas sujeitastes aos seus pés, o autor aos Hebreus está aqui explicando o que diz no verso 8. Pois ao sujeitar todas as coisas a ele, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Mas agora não vemos ainda todas as coisas sujeitas a ele. A questão aqui é nós indagarmos o texto seguinte: ele está se referindo ao homem
ou está se referindo a Cristo aqui? Provavelmente, em primeiro lugar, está se referindo ao homem, mas também, além do próprio homem, está se referindo a Cristo como o segundo Adão, como homem representativo. Então o escritor ele está confessando para nós que não é fácil reconhecer no homem o ser que o salmista descreve como coroado de glória e de honra, e que tem domínio sobre todas as obras das mãos do Criador. Mas como ele vai explicar no verso 9, o propósito que falhou no homem no primeiro Adão, ele é cumprido no segundo Adão, em Cristo Jesus. Se com a queda nós temos dificuldades de perceber a clareza da intenção original de Deus para o homem, quando nós olhamos para Jesus, esta intenção original fica-nos clara. E então isso nos leva ao segundo ponto. A intenção original de Deus para o homem foi prejudicada por nossa queda no pecado. É dessa dificuldade que nos fala a segunda parte do verso 8, quando ele diz: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O autor ele está dizendo que o Salmo 8 se referia ao primeiro Adão, criado à imagem de Deus, para ter domínio sobre a criação, e que tudo, sem exceção, devia sim estar sujeito ao homem. Era essa a intenção original de Deus, mas nós não vemos isso agora. O homem ele caiu em pecado, impedindo que tudo na criação estivesse sujeito a ele. O pecado bagunçou tudo, desordenou esta coisa gloriosa, que era a intenção original de Deus para o homem como o dominador de todas as coisas. Como resultado da queda, nós vemos lá em Gênesis 3, versículos 17 a 19, que Deus ele ordenou que toda a terra fosse amaldiçoada, de modo que seria muito difícil lavrá-la. Agora a terra produziria cardos, abrolhos, dificuldades, resistências para o trabalho do homem. O trabalho agora seria com suor, seria com dificuldade. E não apenas isso, eles foram expulsos do jardim, eles perderam o seu lugar de domínio. A raça humana ela passou a estar sujeita a doenças, a ferimento, à morte. Os efeitos do pecado, eles infectaram toda a raça humana, de maneira que o próprio primeiro filho de Adão e Eva assassinou o seu irmão. A partir dali, o próprio homem passou a se levantar contra o homem, contra o seu irmão. Nós vemos desastres naturais de todo tipo, terremotos, vulcões, inundações, secas e extremos de calor e de frio. Como Paulo diz, nós ouvimos os gemidos da criação, aguardando pelo dia em que ela será redimida. O fato, meus irmãos, é que por causa da queda, do pecado, o homem vive em perigo agora. E um perigo que lhe é presente a cada hora. Eu poderia dizer que a cada minuto, a cada segundo. No auge da vida profissional, o seu cérebro ele pode desenvolver um tumor e você sair da grande inteligência para a completa perda das funções mentais. No auge da sua vida atlética, você pode sofrer algum dano físico que pode fazer você de um atleta laureado, vencedor, a um paralítico impedido, vulnerável. Como eu falei, nós vemos a luta entre irmãos, homens se levantando contra homens, os homens lutando contra si mesmo, contra seus semelhantes, contra a sua terra. Ouvimos falar das aflições das nações. A cada reunião de cúpula mundial que nós assistimos e vemos no noticiário, nós vemos as dificuldades de existir acordo entre os estadistas. Vemos um mundo que definha em conflitos políticos e sociais de maneira interminável. Sem falar em dificuldades econômicas, riscos à saúde, ameaças militares. Ouve-se o gemido de dor de animais, grandes ou pequenos.
Vemos a luta das plantações contra doenças, insetos, parasitas. Os nossos muitos hospitais, médicos, remédios, pesticidas, seguradoras, bombeiros, policiais, casas funerárias, todas estas coisas em conjunto, elas gritam e elas prestam testemunho da terra amaldiçoada. E mesmo assim as pessoas querem viver o aqui e agora. O mundo em suas dores está gritando e dizendo a eles que precisamos de redenção e que precisamos de um redentor de fato, verdadeiro. Mas eles estão aí sucumbindo ao desejo de uma vida pequena do aqui e agora, pelas pequenas coisas que ainda restam neste mundo, nesta terra amaldiçoada, confiando em falsos redentores, confiando nas pequenas promessas dos falsos ídolos. Olhando para Jesus, meus irmãos, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele, é o que diz o autor aos Hebreus. É a ideia do capítulo 1, versículo 13, onde o pai disse ao filho: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés, um banquinho para os teus pés. É o já e ainda não. De fato, as coisas já aconteceram, a vitória de Jesus já aconteceu, mas ainda há coisas a serem realizadas. Ele, por exemplo, ainda permite que homens e nações ímpios se enfureçam contra o seu Messias. Eles ainda estão aí zombando de Jesus, sejam nações, sejam governos, sejam entidades, sejam pessoas, militantes de todo tipo de ideologia, zombando do Senhor Jesus. Mas está chegando o dia em que, como diz o salmista no Salmo 2, verso 9, Ele os quebrará com uma barra de ferro e os despedaçará como cerâmica. Isso, meus irmãos, é o que está a caminho. Se as coisas ainda não estão inteiramente sujeitas a Ele, e depois do devido tempo aos seus príncipes e suas princesas, estas coisas estão no nosso futuro, estas coisas estão no nosso destino. Hoje nós lutamos e lidamos com o fato de que a queda desordenou tudo isso. Vemos os gritos, as dores, os clamores, o testemunho de que a terra está amaldiçoada. Mas Jesus está dizendo-nos que Ele está fazendo novas todas as coisas. E chegará o dia da sua volta em que tudo será finalizado, será terminado. O verso 9 nos traz o terceiro ponto. A intenção original de Deus para o homem será realizada por meio de Jesus. Veja o que ele diz: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. A ordem de pensamento aqui está seguindo a mesma usada por Paulo lá em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, quando Paulo fala sobre a progressão de Jesus da sua humilhação até a sua glória. Jesus, que existia na forma de Deus, Ele se esvaziou de sua glória, assumiu a forma de um servo e tornou-se obediente até a morte na cruz. Aí então, Deus o exaltou e deu a Ele o nome que está acima de todo nome. Este é o fato que determina o nosso futuro, o nosso destino. Este é o fato que assegura-nos o fato de que há uma redenção, uma reversão do que o pecado, do que a queda fizeram com a intenção original de Deus para o homem. Aqui, meus irmãos, Jesus, o eterno Filho de Deus, Ele se humilhou ao assumir em carne humana, tornando-se um pouco menor do que os anjos. Mas não parou aí. Ele se submeteu ao sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, pudesse provar a morte por todos aqueles que nele confiam,
que nele creem. E como resultado, ele agora está coroado em glória e honra. Experimentar a morte aqui não significa mordiscar a morte, como nós provamos uma comida no restaurante. Mas ao contrário, significa experimentar a morte em seu grau máximo, o que só ele era capaz de experimentar. A morte reservada a todos os crentes, a todos os que confiam em Jesus, a todos os eleitos de Deus. Mas mais do que isso, uma experimentação satisfatória da morte que carregava sobre ela a ira, o cálice da ira de Deus. Isso significa experimentar a morte, meus irmãos, em seu grau máximo. A morte de Jesus, ela não foi um imprevisto, ela não foi uma contingência, ela foi anunciada pelos profetas do Antigo Testamento, e depois dela, nós vemos a sua glória exibida, a mesma glória que também fora anunciada pelos profetas. E este foi o meio ordenado por Deus para resgatar a raça humana ao seu propósito original, à sua intenção original. A raça humana caída, envolvida em devastação do pecado, tomada pelas coisas terríveis que nós falamos há pouco. E este é o meio que nos restaura disso tudo, que nos restaura ao lugar da intenção original de Deus para o homem, para seus príncipes e suas princesas. Se nós estamos em Cristo pela fé, então nós já estamos assentados nos lugares celestiais, como uma promessa segura, como sendo o nosso destino, o melhor destino, o nosso propósito. Por isso que era fácil, por isso que foi fácil para Jonathan Edwards viver a vida que viveu aqui, com os seus olhos nesse melhor destino, neste propósito futuro estabelecido por Deus para nós. Mas muitas vezes nós estamos nos apequenando, vivendo nas tolices, insensatezes, loucuras e bobagens deste mundo ferido, machucado, e dando de ombros e ignorando, meus irmãos, este destino eterno, esta glória eterna que nos está reservada. Como eu disse, esta é a razão do que porque há tantas cadeiras vazias ao lado de vocês. Porque as pessoas ainda não caíram em si, quanto à perspectiva correta de vida, quanto à maneira como deveriam viver suas vidas agora no presente, olhando para o futuro. Meus irmãos, se ele agora é coroado com a glória e honra de que o texto nos fala, então nós compartilhamos esta glória e esta honra, embora ainda não a vejamos, como diz Hebreus no 2, também no verso 7, fizeste por um pouco o menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Quando ele vier novamente, nós veremos estas coisas. Ele virá para reinar em seu reino da glória, e nós reinaremos com ele. Esse é o nosso glorioso destino com Cristo e em Cristo Jesus. A encarnação e a morte de Cristo não implicou de forma alguma em sua inferioridade aos anjos. Isso é corroborado pelo fato de que Deus ordenou que o homem governe os anjos no mundo vindouro. E o Salmo 8 mostra que essa era a intenção original de Deus, e que foi afetada e prejudicada pela queda, mas agora está sendo restaurada. Foi restaurada no segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua morte, da sua ressurreição e da sua exaltação. Portanto, meus queridos, nós temos um melhor destino. Nós fomos feitos, originalmente isso foi afetado pela queda, mas em Cristo Jesus nós estamos sendo refeitos com um propósito maior.
com um propósito grandioso, com um propósito carregado de glória e de honra. Isso deve nos levar a algumas atitudes práticas, todos os dias. Deve refazer a nossa perspectiva, fazendo com que a gente viva olhando para este futuro glorioso. Mas isso se deve apresentar para as nossas vidas em algumas questões bem específicas. A primeira delas, nós não devemos permitir que as provações presentes nos façam negligenciar a nossa grande salvação. Porque um dia nós reinaremos com Cristo. E este futuro reinado com Jesus deve ter efeitos agora, no presente, no momento, moldando as nossas vidas hoje. Você precisa continuar a manter firme a sua fidelidade a Jesus. E está chegando o tempo em que os fiéis entrarão em uma glória que ultrapassa a dos anjos. Desenvolva e mantenha a perspectiva eterna do nosso glorioso destino em Cristo, para que você possa suportar dificuldades, provações, tribulações e até perseguições. Se Jesus ele teve que sofrer primeiro e depois entrar em sua glória, nós também devemos nos alegrar neste privilégio. Como diz Paulo, para mim é um privilégio partilhar dos sofrimentos de Cristo. Deus usou o sofrimento para aperfeiçoar o seu Filho, e Ele faz a mesma coisa conosco. A Vitória foi rainha da Inglaterra no período de 1837 até 1901. E uma coisa interessante é que quando ela era bem pequena ainda, e estava designada para o reinado da Inglaterra, os seus professores, os seus mestres e toda a corte esconderam isso dela. Por um tempo ela cresceu sem saber que seria rainha da Inglaterra. Até um dia em que uma professora deixou escapar. A professora, talvez num descuido, deixou que ela soubesse que ela, em alguns anos, seria rainha da Inglaterra. E isso passou a moldar a vida dela. Ela disse: eu serei rainha, então eu serei boa pessoa a partir de hoje. Eu serei tão boa quanto eu preciso ser para ser uma rainha hoje. Vocês serão príncipes e princesas da nova terra. Sabendo disso, vivam hoje com a disposição desse futuro. Que vocês possam usar o nosso conhecimento de nosso futuro como forma de os capacitar a suportar as dificuldades e as provações atuais. Como Vitória, saiba que você será um príncipe e uma princesa, então não espere. Viva agora, sob a perspectiva deste conhecimento, sob a realidade deste conhecimento. Segundo lugar, pela fé nós devemos ver Jesus e nós devemos nos maravilhar. Nós devemos nos maravilhar com o que Ele fez por nós e com o fato de que nós agora estamos nele. Maravilhe-se com quem Jesus é, maravilhe-se com o que Jesus fez. Ele deixou o esplendor do céu e não apenas assumiu carne humana, mas Ele também foi para a cruz por nós. É por isso que o nosso Senhor nos ordenou a comunhão, a mesa da ceia do Senhor. Para que nesta ocasião nós contemplemos, nós nos maravilhemos, nos admiremos de Jesus Cristo e o proclamemos e o anunciemos até que Ele volte, até que Ele venha. Nós devemos viver assim, não apenas no dia da ceia e na hora e no momento da ceia, nós devemos viver assim todos os dias, nos lembrando, nos maravilhando e fazendo todas as coisas para a glória do nosso Senhor Jesus. Tudo o que você fizer, você precisa estar convencido de que aquilo glorifica ao Senhor Jesus Cristo. E finalmente, se você se sente fraco, desprezado, insignificante neste mundo mau, tenha coragem, tenha Cristo estima. Você não precisa de autoestima, apesar de que ela possa ser biblicamente referenciada, mas há algo ainda melhor do que autoestima: a Cristo estima.
Encontre o seu valor, a sua identidade, o seu apreço, a sua glória, a sua honra, em quem você está se tornando através da pessoa, da obra de Jesus Cristo. Ele, o Rei do Universo, está fazendo de você príncipe, princesa, e vocês reinarão com Ele na nova terra e nos novos céus. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Embora seja difícil de entender nos tempos que virão, nós reinaremos com Jesus em seu reino. Realmente, meus irmãos, não importa o que o mundo pensa de você. O que importa é o que Deus pensa de você. Você está purificado de seus pecados por ação dele. Embora você seja apenas uma partícula no planeta Terra, e apenas uma partícula neste universo gigantesco, o fato é que Deus cuida de você e Ele tem um propósito para a sua vida. Esse propósito, ele transcende a curta vida que nós temos neste corpo, e ele se estende por toda a eternidade, com nossos corpos glorificados, que nós receberemos de Jesus quando Ele voltar. Esse é o nosso destino. Este é o nosso propósito. Este é o melhor destino. Deus os abençoe, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, encha os nossos corações de esperança. E que ela molde, ó Deus, os nossos dias, as nossas horas, os nossos minutos. Que a Tua palavra e que a perspectiva da eternidade, do nosso destino em Cristo Jesus, com Cristo, possa, ó Deus, moldar a nossa perspectiva, moldando o nosso dia a dia, as nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa disposição para viver. Ó Deus, dá-nos esta perspectiva diferente de viver, numa época tão hedonista, tão materialista, tão consumista, tão perdida no aqui e agora. Ela, ó Deus, nos tenta, ela nos faz muitas vezes sucumbir e perdermos a perspectiva da eternidade. Por isso eu te peço, ó Deus, renova o pensamento, a mente, ó Deus, o coração dos teus filhos e das tuas filhas, para que eles possam viver com os seus olhos postos, para moldar a vida hoje, com os seus olhos postos, ó Deus, no seu destino com Cristo Jesus. Ao que nós pedimos o nome dele, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.